Nossa semana comemorativa do Dia da Bíblia se encerrou, mas eu desejo de todo o coração que o que vocês ouviram nos vídeos, essa forma de orar diferente, né, de construir a oração com base na palavra de Deus, isso não acabe na sua vida e que seja só o começo de uma história muito linda, que caminhe, né, por muitos anos praticando isso, até que a sua aliança esteja tão fortalecida quanto dessas pessoas que foram mencionadas nesses vídeos. E hoje nós vivemos na nova aliança, no sangue de Jesus. É uma aliança superior à aliança do Antigo Testamento. E uma promessa dessa aliança é que o Senhor escreveria a sua palavra agora na nossa mente e no nosso coração. Então, é importante a gente conhecer a palavra escrita, conhecer toda a história, mas a gente precisa do Espírito Santo de Deus para realmente esse professor escrever na nossa mente e no nosso coração, cumprindo assim essa palavra, essa promessa da nova aliança. E é muito interessante a forma com que ele vai escrevendo na nossa mente e no nosso coração, cumprindo assim essa promessa dessa nova aliança no sangue de Jesus. E ele vai dando experiência para nós, no nível em que ele sabe que a gente aguenta, que a gente suporta e que a gente vai saber depender dele para passar por ela, né? E então vai ter dias que você vai se sentir assim como Isaac, cava um poço, aí vem algumas pessoas e não, esse lugar é meu, esse lugar é nosso, e vai lutar contra você, e ele vai te conduzindo, e você precisa conhecer a palavra para saber identificar e conseguir agir como Isaac agiu naquele momento, onde Isaac pegava, ao invés de contender, ao invés de brigar, ele muitas vezes saía, fugia da contenda, da briga, ia, cavava outro poço, né? E às vezes parece uma atitude boba, mas se o Espírito Santo for te guiando para fazer desta forma, agir como Isaac, você vai agindo como Isaac. E a justiça de Deus vai se manifestando na sua vida. Mas se nesses momentos a gente não conhece nem a palavra escrita, fica muito difícil se lembrar. Porque no calor da emoção, das aflições de alguns momentos, a gente pode tomar decisões erradas. E a grande batalha é na sua tomada de decisão, né? Porque tem coisas que Deus até te perdoa, mas você tem que recomeçar, ou tem que ir consertar, e vai ter que pedir perdão, vai ter que acertar, né? Então, assim, se você já ir aprendendo, aí se movimentando conforme as orientações do Espírito Santo e da Palavra, vai ser mais fácil. E essas experiências, elas são importantes, porque grava na nossa mente e no nosso coração de uma forma muito diferente da gente simplesmente decorar. Porque quando você vivencia, além de tudo, você também ganha autoridade naquela questão, naquela situação. E isso no reino espiritual tem um peso muito sério. Então, é importante passar e vivenciar. Então,
quanto mais da palavra escrita a gente compreender, a gente entender, a gente já ter guardado no coração, mais fácil esse processo de aprendizado e de vivência vai ser para nós. É que nem quando a gente estuda o inglês, hoje em dia os cursos estão mais aperfeiçoados, por quê? Porque entenderam, né, um processo diferente de aprendizado. E ele é muito parecido com o que o Espírito Santo também faz conosco. Então é importante gastar um tempo conhecendo, buscando, porque no dia a dia das provas, das aflições, onde a gente vai colocando em prática, né? Dias como às vezes a gente tem que fazer, como Maria, ela tinha um plano, ela ia se casar, ela já estava ali prometida em casamento com José, mas Deus a escolhe para ser a mãe de Jesus. E ali ela toma uma decisão, ela aceita com bom grado, mas a partir daquele momento ela nunca mais foi uma mulher normal. Até hoje a gente fala dela. Assim como é dito na palavra, ela é conhecida de geração em geração. Então, ela passou por situações que foram difíceis, porque o coração dela como mãe, ela teve que ver coisas que não foi muito agradável, mas também ela viveu momentos gloriosos que muitas vezes uma mulher com uma vida comum não vivenciou, né? Então, e quando a gente é deparado com um anjo que vem também dar a nós uma mensagem, uma proposta de Deus que vai fazer a nossa vida mudar completamente, precisamos estar preparados para agirmos com sabedoria como Maria agiu. Então nunca será desperdiçado o conhecer para que a gente possa experimentar, né? Ou, por exemplo, quando a gente passa por situações difíceis como a de José, quanto que ele foi traído no ambiente interno da sua família e também no ambiente externo, né, da sociedade. E ele teve que aprender a lidar com as duas coisas. E se ele não se posicionasse diante de Deus da forma correta, sempre se lembrando que Deus é como o sol e ele era uma lua. A lua não tem luz própria. A lua recebe luz do sol para iluminar. E José, entendendo isso, ele sabia que sempre, se ele fosse a Deus, ele receberia graça e virtude de Deus para continuar sendo aquele que refletia a luz e continuar o seu trabalho e conseguir perdoar e conseguir fazer tudo o que ele tinha que fazer para abençoar tantas pessoas, ser alguém que teve uma sabedoria, um entendimento excelente, ter o Espírito de Deus com ele por anos, guiando ele em lugares difíceis, em lugares que ele foi fiel com Deus, em lugares que se ele não tivesse sido, ninguém iria saber. Mas ele tinha uma consciência tão grande e de que Deus estava com ele em todo e qualquer lugar e ele o honrava. Então é importante porque as batalhas na mente muitas vezes nos faz desistir facilmente, né? Como aconteceu com Pedro. Pedro, ele foi sincero. Ele falava: Jesus, eu nunca vou te negar. Ele estava sendo sincero. Só que Pedro não imaginava o tamanho do peso emocional, mental que ele passaria
e o quanto aquilo mostraria suas fragilidades, e ele se viu negando uma coisa que ele achava que ele jamais faria, ele se viu fazendo, e não foi uma vez apenas, foram 3. Então, a gente precisa conhecer tudo isso. Não está nas nossas mãos e não chegou na nossa geração em vão. Precisamos conhecer. É o mínimo para que a gente ainda consiga se movimentar da forma que é necessária e a gente ainda consiga ser útil na mão de Deus como José foi. Ah, se não fosse as decisões que José foi tomando ao longo do tempo, se ele não tivesse sido inculcado com a palavra desde menino, né? Ele não teria conseguido o êxito que ele teve. Porque a palavra de Deus e a promessa de Deus para José era muito forte. Tanto que ele pede que leve os ossos dele. Ele sabia a promessa, ele sabia o que Deus ia fazer com o povo. E realmente o pedido dele foi atendido. Quando Moisés vem cumprir aquela palavra, José já era morto, mas os ossos dele foram levados como ele pediu. Então, José ele creu na palavra de uma forma muito importante, muito forte, né? E a gente precisa disso. Nenhum tempo gasto é desperdiçado, pelo contrário, sempre vai ter um objetivo maior do que até mesmo a gente espera. Aprenda ao máximo que te for possível, crie oportunidades, não abra mão do que é essencial, lute, batalhe por isso, porque a justiça de Deus, ela é real, ela é verdadeira e ela vai te ajudar. Sempre vai corresponder se você corresponder com as suas atitudes, agindo conforme a palavra, estiver baseado nessa palavra. Porque Deus ele zela para cumprir a sua palavra. Então, se a gente tomar posição de ser zeloso para também cumprir a palavra, como Davi se esforçava para fazer isso, ele errava, mas ele se arrependia, ele se colocava diante de Deus, ele fazia qualquer negócio, mas ele lutava para não perder o Espírito de Deus nele. Ele sabia o valor disso, ele sabia que o Espírito de Deus dentro dele era a própria vida dele. Ele já não podia mais viver sem aquele Espírito de Deus dentro dele. Era para ele a maior joia que ele tinha, a maior preciosidade. Isso a gente está falando de um homem que era riquíssimo, que sim, começou como um pastorzinho de ovelha. Um pastorzinho de ovelha rejeitado pelo pai, pelos irmãos, colocado no lugar mais inferior, a vergonha da família, o erro da juventude do pai, mas que depois foi o que juntou recursos para ser feito o templo mais maravilhoso que foi feito na sua época. E que Salomão depois executou, mas Salomão ele executou algo que Davi desejou. Tudo ainda foi Deus atendendo um desejo do coração de Davi. Então, vale a pena. Leia, estude, busque. Você não imagina ainda o quanto é necessário.
mas também só vai entender se buscar, porque é opcional. A gente tem o livre-arbítrio. Deus põe para nós a bênção ou a maldição. E a gente escolhe. Por mais que tudo foi preparado para nós. E Jesus fez tudo o que era possível para nos purificar de todo e qualquer pecado que nós cometemos e que nos separa de Deus. Ainda temos a opção de aceitar isso ou não, de nos submetermos à purificação e à limpeza que Ele faz através do sangue dele ou não, porque isso é justo. Deus não quer robôs, Ele quer pessoas que verdadeiramente o amem. É por isso que tem muita gente boa, que apesar de ser boa, ainda não vai viver tudo isso. Tem pessoas que são muito más e erraram muito e fizeram coisas muito, mas aceitaram a proposta de Jesus e aceitaram a purificação do sangue e aceitaram toda a condição dessa nova aliança, vão viver. Porque se elas se empenharem como Davi se empenhou, vai viver o que Davi mesmo falava. Pode estar na pior lama, mas se deixar o Espírito Santo limpar, vai ser purificado e toda aquela iniquidade vai ser removida e vai ter as suas vestes alvas como a neve. Vai ter, porque Deus não falha. Se somos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele não nega quem Ele realmente é. Se Ele não for fiel, Ele vai estar deixando de ser quem Ele é, e o nome dEle é o grande eu sou. Ele é o único que pode dizer com todas as letras, eu sou o que sou, o que eu falo, o que eu faço mesmo. Né? É muito legal isso, né? Porque quantos, né? São e quando dizem que faz e no fim não faz. Ou quantas vezes nós já dizemos que iríamos fazer e a gente não fez, né? Então, Deus é fiel. Sua palavra não volta vazia, mas antes produz para Ele tudo que lhe apraz e volta para Ele com frutos excelentes, frutos de justiça. Então, se dê uma chance, aproveite. Não sei quantas pessoas ainda um dia vai passar na sua vida, te convidando para fazer isso. Eu posso ser a primeira, eu posso ser a última, só Deus sabe. Mas agarre a oportunidade que te é dada. Pois se você for sábio, você pode talvez ganhar mais anos de vida. Houve um rei que iria morrer, mas ele ouviu a palavra e de um servo de Deus, e ele orou, e Deus acrescentou 15 anos para ele. Imagina, se no seu último dia de vida você de repente se depara com uma palavra, com um vídeo, e você aceita, e você ora a Deus, e Deus, pela sua honestidade na oração, pela sua sinceridade em ao ouvir a palavra, querer viver e Deus te conceder mais 15 anos que você já não teria mais, e você ter uma mudança de sorte desse tamanho, né? Ou vivenciar coisas e aprender e se deixar ser instruído, como Esther se deixou ser instruída pelo seu tio Mardoqueu, que conhecia bem a palavra de Deus, e ela toma uma atitude que salva ela, o povo dela,
de um ataque de morte que era muito sério, que iria dizimar o povo, e que depois isso foi uma mudança de sorte tão grande que virou uma festa linda que até hoje é comemorada, verdadeiramente de um pur, virou um purim, uma festa linda, né? Mas porque alguém se deixou ser instruído por alguém que conhecia a palavra de Deus e teve uma mudança de sorte que gerou vida para si e para todo o seu povo. E ainda recebeu algumas regalias a mais que ela nem contava com isso. Mas recebeu o direito de governo, de cuidar daquelas pessoas, não só por um dia, mas por muitos anos. E aí, executando com sabedoria, foi uma rainha que governou ao lado do seu marido e cuidou do seu povo. Então, aproveite, leia, estude, busque ao Espírito Santo com a mesma paixão e devoção de Davi. Deus te abençoe grandemente. Até mais.